Olá advogado, aula 2 sobre Jus Brasil desse mini curso. Se você não assistiu a aula 1, pausa aqui, assista a aula 1 e depois venha assistir essa aula 2. Tem muita informação importante na aula 1. Bom, como eu falei, a segunda estratégia de atração de clientes no Jus Brasil é através da produção de conteúdos. O Jus Brasil é uma plataforma que tem uma visibilidade muito alta. São mais de 30 milhões de visitas por dia. Isso faz o quê? Como eu disse lá no primeiro vídeo, boa parte dos assuntos jurídicos que alguém fizer busca no Google vai cair diretamente no site do Jus Brasil, justamente por causa desse tráfego que ele tem. O Google, um dos principais elementos que ele considera para colocar um site no topo da sua lista de pesquisa é justamente a sua relevância. Ele entende que quanto mais acesso tiver naquele site, mais relevante é aquele conteúdo. Então por isso que muitas buscas serão direcionadas para o Jus Brasil. E o advogado, ele deve utilizar isso ao seu favor. Eu até brinco com o Ricardo, meu sócio, eu falo, o Jus Brasil trabalha de graça para a gente, né? Porque ele faz um tráfego gigantesco nos nossos artigos. Os nossos artigos têm em média 150 mil acessos por mês lá no Jus Brasil e isso atrai clientes. Agora, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que essa estratégia ela não é rápida, ela não é célere como a do primeiro vídeo. Vai um tempo até você pegar o feeling de como produzir o artigo correto, estratégias de escrita, copywriting, SEO. Então assim, não pense que no primeiro artigo que você escrever no Jus Brasil já vai chover clientes no seu escritório. Não. Tenha em mente que você precisa fazer uma produção regular de conteúdos relevantes, focados na dor do seu cliente, do seu público-alvo, para que com o tempo aqueles artigos fiquem otimizados no Google, de maneira que quando uma pessoa fizer uma busca sobre aquele assunto, vai cair no seu artigo do Jus Brasil. Então, a primeira coisa é o quê? Começar a produzir artigo. Não tem como essa estratégia dar certo se você não produzir artigos. Só que o seu artigo ele tem que ter uma relevância. Você tem que imaginar, na verdade você tem que pensar que as pessoas que vão ler aquele artigo, elas são pessoas que estão passando por aquele problema, não são juristas. Então se você escrever um artigo técnico, igual muitas vezes eu vejo pessoas fazendo artigos no Jus Brasil como se estivesse fazendo uma monografia, com aquela síntese, resumo, isso daí não gera engajamento. Pelo contrário, as pessoas vão repudiar aquilo e não vão chegar ao final da leitura. Então comece a produzir artigos sempre numa linguagem acessível, é até uma estratégia de SEO e de copywriting. Quanto mais acessível a linguagem do seu artigo, melhor para ele ficar engajado e bem posicionado lá no Google. Então escreve com base na dor do seu cliente, vai chegar um momento que os seus artigos eles vão começar a ser publicados na newsletter do Jus Brasil. Tem um colega advogado que ele seguiu nossas dicas, no primeiro artigo ele já foi para a newsletter. E o que é a newsletter? Eu falei no primeiro vídeo, vou reforçar aqui, é aquele e-mail que o Jus Brasil automaticamente ele consolida 10, 15 artigos, geralmente do dia anterior, que foram os artigos que mais engajaram os leitores. Ele pega, faz um compilado e envia para toda a sua lista. E essa lista é gigantesca e não é formada só por advogados. Muita gente que não é advogado tem a assinatura da newsletter do Jus Brasil. Então quando você sai na newsletter, o seu artigo ele alcança um número muito maior de pessoas. Eu tenho artigos que foram para a newsletter que deu quase 100 mil acessos em 24 horas. Então é uma potência muito alta de trazer pessoas engajadas e interessadas naquele assunto. Agora, como eu disse, precisa de estratégias e ferramentas corretas para isso. Uma das principais é o estudo do copywriting. Eu falo muito de copywriting, eu utilizo, estudo muito isso. É uma estratégia que eu não vou conseguir passar nesse vídeo, até porque o estudo do copywriting é longo. Mas basicamente as pessoas falam que o copywriting é a técnica que transforma palavra em dinheiro. Por quê? A forma que você escreve vai conseguir engajar e atrair o seu público-alvo. Então você, quando está lá no Jus Brasil, utilizando o seu perfil, fez um artigo com palavras-chave corretas, isso é técnica de SEO, depois dá uma pesquisada aí mais sobre SEO, escreveu com base na dor do seu cliente, sem um juridiquês,
com formatação correta, os tópicos bonitinhos e tudo, tem uma chance muito grande desse artigo ir para a newsletter. Quando ele vai para a newsletter, você pode atingir pessoas que estão passando por aquelas demandas e precisam contratar advogados para resolver aquilo. Ou se não, chega até outras pessoas que conhecem alguém que está passando por aquilo. E aqui no escritório a gente tem visto também uma terceira opção. Advogados que têm demandas na nossa área, só que eles não atuam nessa área e acabam entrando em contato conosco por causa de um artigo. Viu que a gente tem uma atuação em PAD, por exemplo, a pessoa tem lá um processo disciplinar, não sabe como lidar. Então entra em contato para a gente dar uma consultoria ou mesmo atuar em parceria. Então é uma ferramenta relevante, é uma ferramenta de grande valia, de tal forma que o seu site nunca vai ser páreo para o Jus Brasil. Por quê? Você não vai conseguir ter 1 milhão de acessos por dia. Isso é impossível, né? No mundo ideal vamos planejar para chegar nisso. Não vai, não vai. Competir hoje com o tráfego do Jus Brasil é uma idiotice, porque você não vai conseguir, até porque o site de advocacia ele tem um baixo volume de acessos. Então você tem que aproveitar da plataforma para produzir o seu conteúdo e gerar um engajamento. E aí é importante você ter assistido a primeira aula que eu falo a questão do seu perfil. Não adianta nada você escrever um artigo muito bom, muito engajado, que gere muita curiosidade, que as pessoas acessem para ler, se o seu perfil no Jus Brasil não está correto. Não tem um site, a foto não está legal, não tem um resumo das suas qualificações, área de atuação. Então assim, vai ser uma estratégia que por um lado ela vai dar certo, você vai conseguir muito acesso, mas vamos supor, chegou numa pessoa lá, você fez um artigo sobre divórcio. A pessoa está procurando um advogado sobre divórcio, você escreveu lá sobre a questão da guarda de pet e é justamente a situação que aquela pessoa está passando. Ela entrou no Jus Brasil, leu o seu artigo, ela vai clicar no seu perfil, não tem seu contato. Não tem um site, não tem um WhatsApp, enfim, não tem nada e você morreu. A partir dali você morreu. Você não vai conseguir mais ter a possibilidade de fechar com essa pessoa. Então o perfil ele tem que estar muito bem desenhado, como eu disse lá no primeiro vídeo. A foto com uma boa iluminação, o perfil com as suas qualificações técnicas, sua área de atuação, tudo isso é relevante, as informações têm que estar precisas. Então, basicamente, utilizar o Jus Brasil como um emissor de tráfego para conhecer o seu conteúdo. De maneira que, se o seu site não vai alcançar esse tanto de gente, você escrevendo para o Jus Brasil, você tem um alcance exponencial, de maneira que jamais teria em seu site. Então, busque informações e técnicas sobre como escrever artigos utilizando SEO e copywriting, são as duas principais técnicas, e comece a desenvolver artigos focados na dor do seu cliente, sem juridiquês, sem ficar entrando muito em artigos de lei. Eu tenho muitos artigos no Jus Brasil com 10, 20 mil acessos que eu não cito um artigo de lei e não cito nenhuma jurisprudência. Eu conto uma história na visão do meu potencial cliente e o que acontece, qual que é o desdobramento, qual que é a solução. Por quê? Isso gera engajamento. A pessoa que está passando por aquilo, ela vai ver que eu entendo da situação dela, vai ver que eu entendo daquele problema e que eu tenho uma solução para fornecer. Agora, a gente tem que também estar ciente da linha tênue dentro dos limites do Código de Ética da OAB. O artigo ele tem que ser informativo. Se a pessoa sentir confiança, ela vai buscar informações para te achar. Por exemplo, ela leu o meu artigo. Ou ela vai clicar no meu perfil do Jus Brasil e vai ver todos os meus dados, ou ela vai jogar meu nome no Google e ali no lado direito já aparece meu telefone, meu site, tudo isso. Então é uma série de fatores, de informações que têm que estar conectadas e consolidadas para que você escreva artigos e sugere algum retorno. A gente tem cases aqui do escritório de artigo que rendeu muito dinheiro em 24 horas. Está até no Jus Brasil esse case, inclusive. Então a estratégia ela não é separada do primeiro vídeo, por isso que eu pedi para você assistir primeiro. Seu perfil tem que estar alinhado com as informações corretas para que seu artigo saiu na newsletter, a pessoa teve conhecimento daquilo lá, ela vai te achar. Qualquer informação que esteja desconexa ou inválida, um site fora do ar, um telefone que está errado, isso você vai gerar na pessoa que está lendo e quer te contratar uma insegurança. Ela vai pensar tudo de ruim. É uma fraude, não sei quem que é um golpe e não vou contratar. Por isso que
o seu perfil tem que estar perfeito. E escrevendo os artigos de maneira correta, conseguindo engajar seu público, saindo na newsletter, tem muita chance de você ser contratado pelo potencial cliente que vai ler. Hoje, a maioria dos nossos clientes vem assim do Jus Brasil, por isso que até eu parei de utilizar um pouco o escritório online. A maioria dos clientes, toda semana a gente recebe contatos de pessoas que acessaram o nosso conteúdo no Jus Brasil. E o ciclo ele não se encerra depois da publicação da newsletter. Como tem muito acesso, aquele artigo ele fica consolidado ali no topo das pesquisas do Google. Então, geralmente, a pessoa joga ali PAD, servidor público, já vai aparecer o meu artigo no topo do Jus Brasil. Isenção de imposto de renda para servidor ativo, vai aparecer em primeiro ali no Jus Brasil. Então, ele é uma recorrência. Isso é bom porque ao longo do tempo você vai tendo vários artigos que trazem clientes ao seu escritório. Agora, reforço, o perfil tem que estar redondinho. Qualquer erro, qualquer equívoco, você vai quebrar a relação de possível confiança que possa se construir. E aí você perdeu um potencial cliente para fazer um contrato de honorários para o seu escritório. Tá bom, pessoal? Esse foi o segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Grande abraço!